Gravando. Boa tarde, professor. Professor, eu sou Natália. Essa aqui é a apresentação do trabalho Conversão de Bases da matéria Arquitetura e Organização de Computadores, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Ribeirão. Nós somos o primeiro semestre de 2025. Pode passar o slide, Fê. Nosso grupo é composto por 4 alunos, como o professor sugeriu. Eu sou Natália Gomes e vou falar da primeira parte. Nós dividimos o código em 5 partes para ficar melhor a explicação e entendimento. Eu vou falar da primeira parte, que é a função decimal para base. Agora o Estevão vai se apresentar. Olá, professor Carlos, eu sou Estevão de Paula, eu estarei fazendo a segunda parte do trabalho. Olá, sou o Felipe Faria e eu vou explicar a terceira e a quinta parte do trabalho. Olá, eu sou o Victor e eu vou explicar a parte de número 4 sobre a função de converter números. Professor, a linguagem que nós escolhemos foi Python, que é muito mais. Bom, ele é bem conhecido, pode ser usado em várias áreas, como desenvolvimento de software, inteligência artificial, área de dados. E eu, como sou nova nessa área de programação, ele é de melhor entendimento para mim e também de fácil aprendizado. Então, por isso que nós escolhemos essa linguagem de programação. Agora a gente vai abrir o código e cada um vai explicar a sua parte. Bom, a minha parte é a primeira, né, como eu tinha mencionado. A primeira linha, ela define que um número inteiro na base 10 vai ser convertida para base, para qualquer base escolhida pelo usuário. Então, eu preciso de um número e de uma base na primeira linha. Na terceira linha, se o usuário escolher esse número, o número escolhido for 0, na linha 4 ele vai retornar 0, porque o número escolhido 0 com qualquer base, ele vai retornar 0. Aí na linha 6 são os dígitos, que são todos os dígitos que pode conter dentro das bases escolhidas. Por exemplo, se eu escolher a base 2, seria o número 0 e 1. Se eu escolher a base 8, seria de 0 a 7. Na linha 7 seria o resultado, que é uma lista vazia, onde todos os cálculos do looping abaixo vão ser reservados dentro dessa linha. E aí na linha 9 seria o while. Quando o usuário escolher um número maior do que 0, ele começa a conversão. Então, nesses cálculos, o primeiro é efetuado o resto, que esse resto vai ser usado como índice na linha 11, para ir até a linha 6 e escolher um dos números e guardar na linha 7, que é o resultado. E aí sempre vai fazer a divisão inteira até diminuir esse número. Por isso a divisão inteira, até chegar a 0 e parar de acontecer esse looping. E aí na linha 14 acontece return, que seria o resultado, e reversed seria como a gente faz aquela divisão na sala de aula, que a gente tem que copiar de baixo para cima o resultado, o reversed ele faz isso, ele apresenta da forma correta para a gente o resultado. Aí seria isso. Agora o Estevão vai apresentar a parte dele. Olá, professor Carlos, vou apresentar minha parte do trabalho aqui. Bom, a gente vai começar na linha 17, que a gente tem esse def base para decimal. O def ele serve para setar, para criar uma função, né, que é essa base para decimal. E dentro dela, a gente vai ter o dígitos, que ele vai definir quais são os caracteres que a gente vai usar na conversão de bases. O número, que esse número igual a número.lower, ele vai ser usado para deixar todos os caracteres em minúsculo. O decimal igual a zero, ele vai usar para armazenar o valor que vai ser convertido para decimal. Aí mais embaixo na linha 23 a gente tem esse for, que ele vai ser usado para analisar todos os números que a gente tem de trás para frente. Aquele valor que tem dentro do for, valor igual a dígitos, ele vai ser usado para armazenar o valor e ver qual que é dentro dos caracteres setados no dígitos lá em cima. Esse if valor, ele vai ser usado para analisar se vai ter algum número fora da base, algum número que não pertence àquela base, para ver se vai dar erro, dar uma mensagem de erro. Esse decimal mais igual, ele vai ser usado para fazer a soma do valor convertido multiplicado pela base elevado à posição dele. E aí a gente tem o retorno decimal, que vai retornar o valor final convertido para decimal. Obrigado.
Felipe, eu vou falar sobre a rotina mostrar menu. A rotina mostrar menu é, como diz o nome, ela vai mostrar na tela um menu de base para o usuário escolher. Por exemplo, se digitar 2, ele vai escolher binário, digitar 3, vai escolher o ternário, digitar 8, vai escolher octal, digitar 10, vai escolher decimal, digitar 16, vai escolher hexadecimal. E se o usuário, a qualquer momento no código, digitar a palavra sair, ele encerra a execução do programa. Sou o Victor e eu vou apresentar a função de converter números. Na linha 45, ela começa chamando a função que o Felipe acabou de apresentar, a função que vai mostrar o menu para o usuário. Na linha 47, o programa ele inicia um loop que vai continuar acontecendo de maneira indefinida até que uma certa condição para saída seja atendida. Na linha 48, a base de origem recebe o input, que no caso vai ser a base inicial escolhida pelo usuário. O ponto strip ele vai servir para eliminar todos os espaços que foram inseridos no início e no final do input. Então, após isso, a gente vai para uma estrutura condicional, um if, onde caso a base de origem digitada pelo usuário seja sair, o programa ele vai encerrar a execução. Então, na linha 52, a variável número vai receber um input, que vai ser o número a ser convertido. Novamente, essa variável ela vai ter os espaços no início e no final ignorados e também vai ser forçada para caracteres minúsculos. E, novamente, caso o usuário digite sair, o programa vai sair do loop. Na linha 56, a variável da base destino vai receber um input, onde o usuário seleciona qual base ele deseja converter, mais uma vez utilizando da função que permite eliminar espaços desnecessários. E, novamente, caso o usuário digite sair, ele vai encerrar o loop. A partir da linha 60, a gente vai ir para um modelo diferente, onde o código vai tentar executar algo a não ser que uma exceção aconteça. Na linha 61, a variável da base de origem vai receber o seu próprio valor, só que sendo convertido para um número inteiro, já que ela anteriormente era uma string. A variável da base de destino também vai ter o seu próprio valor convertido para o tipo de dado inteiro. Na linha 65, a gente tem uma estrutura condicional, onde o programa vai verificar caso a base de origem e a base de destino não sejam números que pertençam às duas listas, ele vai printar um erro e vai apresentar as bases que são suportadas pelo programa. Então, na linha 67, com continue, caso isso aconteça, ele vai ignorar todo o restante do código e vai retornar ao início do loop. Na linha 70, a gente começa com uma estrutura condicional, onde ele verifica se a base de origem é igual a 10, e caso seja, a variável decimal vai receber o valor da variável número, só que convertido como um número inteiro. E caso não seja, a variável decimal vai receber o retorno da função base para decimal, tendo como parâmetros a variável número e a variável da base de origem. Na linha 76, nós temos outra variável condicional não, outra estrutura condicional, onde ele vai verificar caso a base de destino seja o número 10. Caso seja, a variável de resultado vai receber a variável decimal, tendo o seu valor, o seu tipo de dado, na verdade, convertido como uma string. E caso não seja, essa mesma variável de resultado vai receber o retorno da função de decimal para a base, tendo como parâmetros a variável decimal e a de base destino. Então, após tudo isso, se o programa for executado conforme tudo foi esperado, na linha 82, ele printa o resultado, a base de origem e a base de destino.
E Felipe Faria, vou continuar explicando. Então, então ele vai tentar executar e caso encontre algum tipo, esse erro seja do tipo velho erro, erro de valor, ele vai executar vai executar esse erro aqui. Aí ele está na tela, verifique se o número correspondente à base formada. Ou seja, se o usuário formou números lá, tipo, né, tipo, escolheu binário, mas formou decimal, vai printar esse erro. Mas se acontecer com outro erro, quando não seja valor erro, ele vai printar, ocorreu um erro inesperado. Depois de oferecer tudo isso, vai apresentar um menu de instruções. Ele vai mostrar o menu de instruções, mostrando como utilizar o programa. E no fim, vai chamar a função converter número. Isso aí. Testa agora, Fê. Pega todos aqueles números e testa o código para a gente finalizar o trabalho, por favor. Eu enviei os números. Você tem aí? Só que não quero vazar os números lá pro professor, velho. Se eu ver o nome Então, daquele grupo, ele me mata. não, então tem como. Pera aí que eu vou mandar aqui no chat do Teams. Pera aí. Tá. A gente corta essa parte no vídeo, a gente corta. Ó, vou mandar aqui no. Não, nem precisa cortar, não tem problema não. Ó, mandei aí, dá uma olhada. Fechou? Fechou. Ah, vamos bater palminha aqui. Reage batendo palminha pro Fê. Aqui, ó. Manda uma Vai. palminha pra ele. Aê! Não, pô, palma real, vai. É, cadê? Aqui, manda ali em cima, tem reagir. Aê, legal. Obrigada, gente, adorei. Parou de gravar já, Fê? Pode parar de Não. gravar. Então para a gravação.